Alô, fera! Sou professor Velozão de Biologia do curso Palavra Exata, preparando você para o CFO da UEMA. A nossa aula de hoje é sobre genética, usando a primeira lei de Mendel, ou também chamado lei da segregação ou lei da pureza dos gametas. Vamos ver por quê. Mas antes disso, de conhecer a primeira lei, nós vamos ver alguns termos genéticos que é fundamental para nós entendermos, certo? Então, por exemplo, para nós conhecermos bem a genética, nós temos algumas coisas importantes para você conhecer. Por exemplo, a célula C diploide, 2 N's, ou seja, a célula que apresenta o cromossomo homólogo. Ou seja, se eu tiver aqui um par de cromossomo, esse par de cromossomo, ele é chamado nas provas cromossomo homólogo, e ele forma os pares, beleza? Então esses cromossomos homólogos é que vão formar a célula diploide, 2N, que é a célula normal de toda espécie, beleza? Então, os cromossomos homólogos, eles possuem locais nele, vamos ver aqui, ó, mais ou menos nesses locaizinhos. Esses locaizinhos aqui nós chamamos locus no vestibular, certo? Ou seja, os locus são os locais onde nós encontraremos os genes. Ou seja, os genes, por exemplo, são segmentos de moléculas de DNA. Então, quando nós temos os genes, por exemplo, cada gene é representado por letras. Por exemplo, eu posso ter a letra maiúscula, um exemplo, gene azão, e posso ter a letra minúscula, gene azinho. Se o gene for azão, ele é dominante e o azinho é o recessivo. Então, sempre que eu tiver essas letras, eu estou representando os genes da genética, tá certo? Por exemplo, o azão é um gene, o azinho é outro. Então, esses genes que formam, têm a mesma letra e se localizam nos mesmos locos, por exemplo, o mesmo locus, ele corresponde à mesma posição no par de cromossomo homólogo. Então, se eu vou colocar esses genes aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, 2 genes, azão e azinho. Se eu colocar bem aqui, ó, eu colocasse o azão aqui, neste local aqui eu colocaria outro azão, porque essas duas cromátides, elas são irmãs, pegam os mesmos genes. Já o azinho eu colocaria neste locus aqui, e ao lado dele eu colocaria outro azinho. Então, esses 2 genes que nós temos aqui, são 2 tipos de genes, certo? Esses 2 genes aqui são chamados nos vestibulares de genes alelos, beleza? E esses alelos, eles sempre ocupam os mesmos locus genéticos, certo? Que é o local do cromossomo ocupado pelo gene. Agora, observe bem, se eu tiver os alelos, é que eu vou determinar o caráter. Então, o caráter é determinado pelos genes alelos. E repetindo, genes alelos são genes que se localizam nos mesmos locus do par de cromossomo homólogo. E não se esqueça que os cromossomos homólogos, eles estão sempre pareados no núcleo da célula, e a célula que tem esses cromossomos são chamadas de células diploides, ou seja, células 2N. E através da divisão celular, chamada meiose, é que esses alelos vão conseguir se separar. Ou seja, aqui quem são alelos? Azão e azinho. Ó, azão e azão não são alelos, nem azinho e azinho são alelos. Por quê? Porque o azinho com azinho está num cromossomo só. O azão também está só em um. Então, para ser alelo, eu tenho que colocar os genes em par de cromossomos homólogos. Aí é que a meiose vai entrar. A meiose vai entrar onde? Na separação dos cromossomos homólogos. Então, a meiose vem e faz isso, ó, separa os pares de cromossomos homólogos. Ora, separando os homólogos, ora, se eu tenho uma célula com 2N, é porque este cromossomo aqui representa um N e esse representa o N, certo? Aí é que nós temos os 2N. Então, se a meiose vai entrar para separar esses cromossomos homólogos na formação de quem? Dos gametas, beleza? Então, ela vai separar os alelos na formação dos gametas. Então, com isso, na hora que ela separar, um cromossomo vai para um gameta, outro vai para outro. E aí, com isso, os gametas ficarão como células N. Ou seja, aí os gametas passam a ser células haploide. Então, grave bem que a meiose é que faz a separação dos cromossomos homólogos e, consequentemente, ela separa os genes alelos, beleza? E ela faz isso exatamente na formação dos gametas. E, por esse motivo, os gametas serão haploides, beleza? Aí é que, pela fecundação desses gametas, nós teremos os indivíduos que voltam a ser novamente diploide, beleza? Não se esqueça que os indivíduos diploides é que são os indivíduos normais de qualquer espécie, beleza? Tranquilamente. Bem, então bora ver como é que a lei de Mendel é aplicada, certo? Ora, a primeira lei de Mendel, veja bem, eu só aplico ela se eu tiver
sempre um par de alelo. Eu só posso aplicar a primeira lei se eu tiver um par de alelos, beleza? Um par de alelos. E entre os assuntos muito usados na prova vestibular, sobre a primeira lei, grave bem, sempre que nós formos usar a primeira lei de Mendel, nós vamos sempre ter um par de alelos. Esse par de alelos é que está localizado no par de cromossomo homólogo. Não esqueça esse detalhe importante, beleza? Então eu terei sempre um par de alelos para aplicar a primeira lei, tranquilo? E entre os assuntos mais importantes para aplicar a primeira lei, nós temos o caso do monohibridismo, tá certo? O monohibridismo é um dos casos muito usados pelo Enem, pela UEMA e por muitos vestibulares. O chamado monohibridismo, ou seja, está dizendo, nós vamos usar um par de gene e no caso híbrido, ou seja, genes que são diferentes. Nós vamos ter sempre no par híbrido um gene dominante e um gene recessivo. Agora atenção, no caso aí, o monohibridismo, nós temos, por exemplo, 3 casos de monohibridismo. Quem são os monohibridismos? Ora, os monohibridismos, nós temos o monohibridismo com dominância, grave bem, ó, com dominância, é um dos monohibridismos. Vamos ver como é que se faz a diferença. Nós temos o monohibridismo, chamado monohibridismo sem dominância, tranquilo? Sem dominância, ou também ele pode chamar de dominância incompleta, ou dominância intermediária. Aí não há dominância, certo? Incompleta. Monohibridismo com dominância incompleta. E temos também o chamado monohibridismo codominante, tá certo? Ou seja, a codominância. Então são 3 casos que nós temos de monohibridismo. Agora, como é que nós fazemos a diferença entre esses monohibridismos? Observe bem. Tomamos como base, para fazer isso, sempre nós usamos o indivíduo híbrido para fazer a diferença entre os 3 casos de monohibridismo. Onde nós faremos a diferença? Atenção. Se o monohibridismo for com dominância, grave bem, o híbrido, ele vai apresentar o fenótipo dele, o fenótipo do híbrido, ele vai ser igual ao homozigoto dominante, beleza? Então, sempre que eu tiver o monohibridismo com dominância, ele vai apresentar o fenótipo igual ao homozigoto dominante, beleza? Grave bem isso aí. Se o monohibridismo for sem dominância, olha o que vai acontecer. Eu tomo como base sempre o híbrido. No caso de não ter dominância, o híbrido ele vai apresentar o fenótipo dele diferente. Diferente de quem? Dos homozigotos. Aqueles que têm os genes iguais, né? No caso, os homozigotos. E se o híbrido for um indivíduo onde ele apresentar o fenótipo dele, o fenótipo dele for igual aos dois homozigotos, o dominante e o recessivo, eu tenho um caso de monohibridismo com codominância, certo? Ou seja, o híbrido vai ter o fenótipo dele igual aos 2 homozigotos. Então, repetindo para vocês, nós temos 3 casos de monohibridismo, com dominância, sem dominância e codominância, onde nós aplicaremos a primeira lei da genética, ou seja, a primeira lei de Mendel, a lei da segregação, ou lei da pureza dos gametas. Bem, isso aqui é um macete para vocês, muito importante, esse macete é meu para você saber diferenciar como se diferencia um dos monohibridismos. Então, sempre que vocês forem diferenciar os monohibridismos, observe o híbrido. O elemento híbrido é aquele que apresenta os genes alelos diferentes. Ele vai ter um gene dominante e um gene recessivo, beleza? Por exemplo, se eu tiver o caso, por exemplo, das ervilhas, as ervilhas são muito usadas em vestibulares, beleza? As ervilhas de cheiro. E se eu tomar como base, por exemplo, a cor da semente dessas ervilhas, grave bem, se a cor da semente dessas ervilhas eu tomar como base, a cor da semente é o caráter das ervilhas. Mas eu tenho na cor da semente, eu posso ter a semente com o fenótipo sendo amarela, amarela, e eu posso ter o fenótipo dela sendo o fenótipo verde, beleza? Sendo que, por exemplo, a amarela,
ela pode ser Vzão, Vzão, ou pode ser Vzão, Vzinho. E a verde, ela vai apresentar o fenótipo Vzinho, Vzinho. Ora, de acordo com os três genótipos, a amarela, ela pode ter o genótipo Vzão, Vzão, onde os alelos são iguais, sendo, no caso, homozigoto dominante. E se ela for amarela e tiver Vzão, Vzinho, aí eu passo a ter o quê? Amarela, mas ela é híbrida. E nesse caso aqui, se eu tiver a amarela Vzão, Vzinho, ela está dando o mesmo fenótipo amarela que está dando o Vzão, Vzão, também que é homozigoto. Então, nesse caso aqui, eu estou diante de um caso chamado monohibridismo com dominância. Grava bem? Grava bem. Então, no caso, eu tomo como base o híbrido. Então, no caso, quem é o híbrido aqui? Ora, o híbrido para nós aqui é exatamente quem? O indivíduo que apresenta o genótipo Vzão, Vzinho. Esse é o híbrido. E ele apresenta os dois genes diferentes, mas ele apresenta o mesmo fenótipo que está apresentando o Vzão, Vzão, que é a amarela. Beleza? Aí, nesse caso, eu tenho um caso de condominância, monohibridismo com dominância. Beleza? Observe bem, não se esqueça que o híbrido é a referência para esses casos. Agora, vamos ver outro caso. Se eu tiver, esse aqui é o caso da ervilha. Se eu tivesse esta planta, uma planta chamada maravilha, essa planta maravilha, o que acontece com ela? Essa planta, ela tem a cor da semente dela, também, a cor da semente, ela pode apresentar três formas de fenótipos. Então, no caso, a cor da semente dela, eu posso ter, por exemplo, ela como? Eu posso ter ela vermelha, fenótipo vermelho, tá certo? Dado pelo par Vzão, Vzão. Eu posso ter também ela como? Sendo branca, dada pelo par de alelo Vzão, Bzão, certo? E eu posso ter ela rosa, tá certo? O fenótipo rosa. O fenótipo rosa é VB. Pronto. Ora, você observou aí o quê? Você observou que na maravilha, a cor da semente pode ser vermelha, Vzão, Vzão, pode ser branca, Bzão, Bzão, e pode ser rosa, VB. O VB, grave bem, é que é um híbrido. E ele está apresentando o fenótipo rosa. Fenótipo rosa não é nem branca e nem vermelha. Então ele está apresentando o quê? Um fenótipo diferente dos dois homozigotos. Ele não apresenta nem um fenótipo vermelho, que é Vzão, Vzão, e nem um fenótipo branco, que é Bzão, Bzão. Ele está apresentando um fenótipo intermediário entre os dois. Então, com isso, eu tenho o caso da maravilha como sendo um caso de monohibridismo sem dominância, porque o híbrido não está apresentando o fenótipo dele igual a nenhum dos homozigotos. Beleza? Então, observe bem. Então, esse caso caracteriza o quê? Um caso de sem dominância. Não esqueça que o híbrido é a grande referência. Tranquilo? Agora, vamos ver esse caso aqui. Nós temos um caso muito interessante de codominância, que é o nosso sistema sanguíneo, ou seja, o grupo sanguíneo, tá certo? Olha, o grupo sanguíneo AB. Ora, o grupo sanguíneo AB é o seguinte: nós temos pessoas que é do grupo A. Ora, uma pessoa que é do grupo A, ela tem o antígeno nela chamado antígeno A. Beleza? O antígeno A. A pessoa que é do grupo B, ela apresenta o antígeno dela como sendo o antígeno B. Agora, grave bem. Uma pessoa que é do grupo A, ele apresenta o gene IA. A pessoa que é do grupo B possui o gene IB. Uma pessoa que é AB, grave bem, uma pessoa que vai ser do grupo A, ele vai apresentar, por exemplo, os genótipos IA e A, por exemplo, certo? O genótipo dele aí é homozigoto. A pessoa do grupo B pode ser IB e B, como poderia ser IBzinho. Mas como nós estamos mostrando que no caso da codominância, ele vai apresentar o fenótipo igual aos dois homozigotos, então observe bem. Quem é do grupo A, que tem o antígeno A, ele apresenta o genótipo IA, dado pelo gene A. Se a pessoa for do grupo B, ele apresenta o antígeno B e o genótipo dele seria IB. Uma pessoa que é AB, ora, a pessoa que é AB, ele apresenta o quê? A pessoa que é AB, ele apresenta o gene IA e o gene IB. E a pessoa apresenta o fenótipo AB. Ora, o fenótipo AB
ele pegou o fenótipo de quem? Do A e pegou do fenótipo do B. Ora, o A pode ser IA e A, que é o homozigoto. O B pode ser IB e B, que é o homozigoto. E o AB ficou IA e B. Então, o grupo sanguíneo AB é um caso para nós de codominância. Ou seja, o fenótipo AB apresenta o fenótipo dele igual aos dois homozigotos, o A e o B. Tá certo? Então, observe bem esse detalhe. Aí que está o macete importante para vocês diferenciarem os três monohibridismos, tá certo? Então, sempre que vocês forem ver o tipo de herança, do tipo de monohibridismo, qual é dos três, nunca esqueça de olhar sempre quem? O indivíduo híbrido. De acordo com o híbrido, você sabe qual é o tipo de herança genética que nós temos do monohibridismo. Repetindo, não esqueça. Se o híbrido apresentar o fenótipo dele igual ao homozigoto dominante, nós temos um caso de monohibridismo com dominância. Olha o caso da ervilha. A ervilha, a semente dela pode ser amarela, com os dois genótipos, Vzão e Vzão-Vzinho. O Vzão-Vzinho, que é o híbrido, apresenta o mesmo fenótipo que o Vzão-Vzão. Pronto. Aí provou que é um caso de dominância. Mas no caso da maravilha, a cor da semente dela pode ser vermelha, dada pelo par Vzão-Vzão, pode ser branca, dada pelo par Vzão-Vzão, e pode ser rosa, pelo par VB. O par VB determina um fenótipo rosa, que não é nem vermelho nem branco, é intermediário entre os dois. Então aí ocorreu o quê? Uma falta de dominância. Então com isso nós temos um caso de monohibridismo sem dominância. Agora, para ser codominância, basta que o indivíduo híbrido ele apresente o fenótipo dele igual aos dois homozigotos. Então, por exemplo, o grupo AB ele resulta dos genes que determinam o grupo sanguíneo A e o grupo sanguíneo B. Quem é A homozigoto tem os dois genes IA e A. E quem é B homozigoto tem os dois genes IB e B. E o AB, ele pega o gene A e o gene B. Então ele pegou um genótipo que vai determinar um grupo onde você tem os dois fenótipos homozigotos, o A e o B. E aí por esse motivo é uma codominância. Tranquilo? Bem, então esse é um dos casos muito importantes que é usado na primeira lei de Mendel, os monohibridismos. Não é só monohibridismo que nós também envolvemos aqui. Por exemplo, aqui na primeira lei de Mendel, nós podemos usar, além do monohibridismo, nós podemos usar, por exemplo, a polialelia. A polialelia, ela também é um exemplo. A polialelia ou alelos múltiplos. Esse caso de herança também envolve para nós o monohibridismo com dominância. Tá vendo? Então são assuntos muito usados nos grandes vestibulares do Brasil, tá certo? Pode ser o EMA, no caso CFO, pode ser o ENEM, pode ser o ERJ, pode ser a FUVEST, usa muito, né? E os grandes vestibulares do Brasil, todos sempre usam a primeira lei de Mendel, tá certo? Bem, agora um dos termos genéticos, muito usado em provas, é exatamente o chamado heredograma, ou seja, o heredograma, também conhecido nas provas vestibulares como genealogia. Genealogia, beleza? E a genealogia, para nós, é o quê? Exatamente você representar a genética através de símbolos, beleza? Então, quando muitos cruzamentos eu não posso fazer no real, eu posso representar aquele cruzamento através de simbologia, como se aquilo fosse acontecer realmente no real, tá certo? Então nós usamos muito, por exemplo, a genealogia para fazer cruzamentos hipotéticos em certos elementos, principalmente na espécie humana. Nós usamos muito esses casos de heredograma. Então bora ver o seguinte. Para nós fazermos heredograma, observe o seguinte. Nós vamos mostrar um exemplo aqui de heredograma para vocês. Por exemplo, se eu tivesse o seguinte heredograma, vamos observar aqui no quadro. Então se eu tivesse o seguinte heredograma, nós tivesse mais ou menos esta simbologia aqui representada. Muitas vezes também nas provas, eles costumam chamar de árvore genealógica. Você vai representar uma simbologia. Por exemplo, se eu tivesse aqui, mais ou menos, eu tivesse isto aqui, ó. Eu tivesse um quadrado, tivesse aqui um círculo, beleza? Aqui um traço horizontal, nesse traço horizontal eu tivesse um traço vertical e eu tivesse aqui outro traço horizontal formando indivíduos. Aqui eu teria uma representação onde você teria, por exemplo,
esses três indivíduos. E se eu pegar e cruzar aqui, ó, um outro traço usando um quadrado, eu passo a ter um outro cruzamento, onde eu tenho também aqui dois indivíduos formados, um aqui e outro aqui. Ó, quadrado e círculo. São os dois símbolos principais que nós usamos. E se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, eu tivesse bem aqui, ó, esse indivíduo cruzado, casado com outro indivíduo aqui, e apresentasse um filho aqui, mais ou menos, ó, esse filho aqui e outra filha aqui. Nesse caso aqui, se eu tivesse a união desses dois indivíduos, nós usaríamos dois traços aqui, e esses dois traços dando um filho nessa geração, tá bom? Então grave bem. Aqui eu tenho uma representação mostrando como é o aerograma. Grave bem. Quando eu tiver o quadrado para nós, ele representa sempre o quê? O macho no cruzamento. E o círculo representa a fêmea, tá certo? Então grave bem. O macho seria na espécie humana o homem e o círculo a mulher. Esse traço horizontal corresponde ao casamento e o traço vertical a prole, os filhos, tá certo? E aqui mais embaixo vocês têm dois traços horizontal. Quando eu tiver esses dois traços horizontal, eu tenho a chamada endogamia. Ora, o que é a endogamia? A endogamia é exatamente o cruzamento consanguíneo, ou seja, o cruzamento entre parentes, ou seja, um primo casado com uma prima. Observe bem, por exemplo, este homem aqui, ó, este homem, ele é irmão desta mulher bem aqui, ó, certo? Ora, como este homem é irmão desta mulher, e esse homem teve este filho aqui, ó, tá certo? E esta mulher teve esta filha aqui dessa mulher, e este filho deste homem, eles são primos. E neste caso, vai haver um casamento como? Consanguíneo, ou seja, a chamada endogamia, que são os casamentos consanguíneos. E esses casamentos consanguíneos, eles aumentam a probabilidade de ocorrência de doenças genéticas. Por exemplo, é muito comum se dizer que se casar com parentes, nascem filho doente. Não é que vai sempre nascer filho doente, é que a chance de ocorrer a doença é maior. Por que motivo? Por que motivo vai ser maior a chance da doença aparecer? Porque as doenças genéticas, elas são a maioria recessivas. Então eu posso ser normal, por exemplo, com uma doença, mas eu tenho o gene da doença. Como você, por exemplo, pode ser também normal e apresentar o gene da doença sem saber. Você pode ter o gene sem saber. Ora, na hora que esses dois genes se encontrarem, a doença aparece, já que eles são a maioria recessivo. Então, consequentemente, esses dois genes, para se expressar, já que eles são recessivos, recessivo só se expressa em dose dupla, ou seja, em homozigose. Então é claro que se eu tiver um casamento de um primo com uma prima, eles podem ter os genes sem saber, e aí, como eles são recessivos, eles podem se encontrar com mais facilidade do que se o casamento fosse com pessoas que não fossem parentes. Porque é muito mais fácil o gene estar presente entre os parentes do que estar com pessoas que não sejam parentes. Entenderam bem? Com isso, a chance de aparecer as doenças genéticas aumenta a probabilidade com casamentos com parentes, já que o gene recessivo só se expressa em dose dupla, ou seja, em homozigose. Então, consequentemente, a chance de aparecer com parente vai ser maior. Bem, então bora lá. Agora atenção. Aqui está um esquema mostrando o aerograma. Repetindo, quadrado o homem, círculo a mulher, traço horizontal o casamento, traço vertical a prole, os filhos. Beleza? E onde tiver dois traços horizontal, corresponde aos casamentos consanguíneos, ou seja, a endogamia, aumentando com isso aqui nesse casamento a probabilidade da ocorrência de doenças genéticas. Beleza? Tranquilamente. Agora atenção, nós temos uma numeração. A numeração eu posso ter ela romana, olha, um romano, bem aqui 2 romano, e aqui eu tenho 3 romano, beleza? Pronto. E vem aqui o 4 romano. Ora, onde tiver a numeração romana, nós temos as chamadas gerações, as gerações dos indivíduos envolvidos no aerograma. Grave bem que isso aqui é uma das questões que tira muito concorrente. Beleza? Aí atenção, eu tenho aqui 4 gerações, primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. E nós temos uma numeração arábica, por exemplo, 1 arábico, 2,
esse aqui seria o 3, esse aqui seria o 4, esse seria o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11 e o 12. Essa numeração pode ser feita, como eu fiz agora para vocês, por extenso, ou eu posso fazer a numeração para cada geração. Por exemplo, primeira geração, indivíduo 1 e 2. A segunda geração, eu botaria 1, 2, 3, 4, 5. Terceira geração, 1, 2, 3, 4. Quarta geração, 1. Eu posso fazer para cada geração, independente, ou eu posso fazer uma numeração por ordem direta, da primeira geração até a última geração. Tranquilo? Pode-se fazer dois tipos de numeração. Ou por extenso, direto, da primeira geração até a última, ou eu posso fazer a numeração para cada geração. Tranquilo? Bem, agora o que nós fazemos no heredograma? Nós vamos rachurar aqui alguns símbolos. Por exemplo, eu vou rachurar este primeiro símbolo aqui, ó. Esse, vou rachurar aqui, ó. Ele, o primeiro. Vou rachurar esse aqui, ó. Bem aqui, rachurar esse, tranquilo? Vamos observando bem. E vou rachurar esse aqui, ó, bem aqui, ó, esse aqui, vou rachurar, beleza? E esse aqui também eu posso rachurar, tá certo? Rachurar os dois. Observe bem. O grande passo do heredograma é eu descobrir se a herança ela é dominante ou recessiva. O que eu vou observar? Para mim, se eu não descobrir se a herança é dominante ou recessiva, eu não faço o heredograma. Então, o grande passo é eu saber se a herança é dominante ou recessiva. Então, o que nós vamos fazer? Grave bem. Só origina filhos diferentes quem for heterozigoto. Homozigoto origina os filhos iguais, certo? Mas o heterozigoto pode causar no filho a variação genética. Então, só pode apresentar filhos diferentes quem for heterozigoto. E para ser heterozigoto, só pode ser heterozigoto quem for dominante. O recessivo, ele não pode ser heterozigoto. Todo recessivo só pode ser o quê? Homozigoto, para expressar o caráter, o fenótipo. E o heterozigoto é que pode ser dominante. Então eu vou observar exatamente isso aí. Então, se eu olhar este heredograma, eu estou observando o quê? Bem aqui, este indivíduo 6 e o indivíduo 7, eles são normais, porque sempre que eu olhar o indivíduo rachurado ou em negrito no heredograma, aí está o indivíduo afetado, beleza? Por exemplo, quem são afetados aqui? A afetada aqui é o 2, é o 5, é o 10 e é o 11, beleza? E quem não estão com rachuras ou negrito são os indivíduos normais, de qualquer caráter, certo? Então eu já sei que aqui está a anomalia onde estão a rachura. E eu observando, o indivíduo 6 e o indivíduo 7, eles são indivíduos normais, certo? Esse aqui, 6, é normal e o 7 é normal. Mas observe que os dois são normais, mas tiveram esta filha afetada pela anomalia e tiveram este filho também afetado. Então, como eles são normais e tiveram filhos afetados, eles sendo normais e os filhos sendo afetados, ficou provado que eles são heterozigotos, o casal 6 e 7. Por quê? Porque tiveram filhos diferentes dele. Só pode originar filho diferente quem for o quê? Heterozigoto. Então, com isso, o casal 6 e 7 é normal, tiveram os filhos 10 e 11 diferentes, é porque os 6 e 7 são heterozigoto, e só pode ser heterozigoto quem é dominante. Então, com isso, o normal é dominante e o afetado é o recessivo. Beleza? Aí, nessa hora, o que você faz? Você convenciona os genótipos para cada um. Então, se você considerasse aqui dois genes, os genes, por exemplo, se vocês considerarem dois genes, por exemplo, os genes azão e o gene azinho, vocês aqui podem fazer 3 genótipos, 3 arranjos com esses dois genes. Por exemplo, vocês podem fazer o genótipo azão, azão, pode fazer o azão, azinho e pode fazer o azinho, azinho. O azinho, azinho é o recessivo da herança. Então, a herança, como é recessiva, eu já sei que o indivíduo 2 é azinho, azinho, o 5 é azinho, azinho, o 10 é azinho, azinho e o 11 é azinho, azinho. Pronto. Nessa hora, eu tenho a determinação dos genótipos afetados. Agora, quem são os normais?
Primeiro, o casal 6 e 7, eles só tiveram esse filho afetado, 10 e o 11, porque eles são híbridos, heterozigoto. E só pode ser heterozigoto que é dominante. Como eles dois são normais e os filhos são afetados pela herança, então está provado que eles dois são heterozigotos e com isso eles são dominantes, porque só pode ser heterozigoto quem for dominante. Beleza? Então com isso, o 6 será azão, 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 azinho, e o 7 será azão, azinho. Que é para os dois genes recessivos se encontrarem e originar os dois filhos afetados. Beleza? Bem, o indivíduo 1, ele é pai desta mulher afetada. E a mulher dele é afetada. Então, para ele poder ter esta filha, só se ele for azão, azinho. Beleza? Agora, o indivíduo 4 é filho da mulher, número 2. Recebe o gene da mãe e recebe o gene do pai. Como o pai é normal, ele pega o gene azão e pega o da mãe azinho. Beleza? Agora vamos lá. Esse indivíduo bem aqui, ó, o indivíduo 3, ele originou dois filhos normais, certo? Já viu bem. Então, como ele originou dois filhos normais, e ele está aqui, essa mulher casada com esse homem normal, consequentemente, ela poderia ser tanto homozigota como heterozigota, e você bota o azão traço. Ele pode ser ou homozigoto ou heterozigoto. Bem aqui o 9, o 9 é o filho desse aqui, normal, e nasceu um filho normal. Ele também pode ser como? Azão, traço, homozigoto, heterozigoto. Beleza? E no caso do 12, ele é normal, mas a mãe dele é afetada. Ele recebe o gene azão normal e recebe o gene azinho do afetado. Pronto. Então isso aqui é um caso de um heredograma mostrando uma herança recessiva, tá bom? Nunca esqueça de olhar onde está exatamente a anomalia que está sempre com o símbolo rachurado, beleza? E também não esqueça um detalhe importante. Você, quando observar o heredograma, não se esqueça de uma coisa. O indivíduo, para originar filhos diferentes, só se ele for heterozigoto. E só pode ser heterozigoto quem for dominante. Indivíduo recessivo não pode ser heterozigoto, beleza? Faço questão de explicar para vocês isso aí. Não deixe de olhar sempre se o indivíduo que está sendo diferente dos pais, como é que ele está se comportando, beleza? Vamos lá. Agora, esse caso é um caso de uma herança onde nós temos uma herança recessiva. E a prova que esta herança recessiva está no indivíduo aí, ó, 6 e 7. E esse indivíduo 6 e 7, eles são normais e tiveram o quê? Filhos diferentes, filhos afetados. Provando com isso o quê? Provando com isso que eles dois são heterozigoto, então com isso eles são normais, heterozigoto, e o normal com isso é o dominante, tá certo? E aí a herança, onde estão os rachurados, é recessivo, beleza? Agora, se vocês encontrassem um pequeno heredograma assim, ó, onde você tivesse, por exemplo, aqui o quadrado em negrito, ó, rachurado, beleza? E esse homem afetado e essa mulher afetada, os dois afetados, certo? Eles de repente tivessem filhos, por exemplo, filhos normais e tivessem filhos afetados, um exemplo, certo? Ou, por exemplo, que fossem todos normais. Aqui eu botei o caso de ser normal, de ter filho normal e ter filho, por exemplo, afetado. Ora, se eu tiver um caso deste aqui, um pequeno exemplo, observe que o indivíduo aqui 1 e o indivíduo 2, eles tiveram esse filho 3, o 4 e o 5, certo? Ora, como o indivíduo 1 e o indivíduo 2 são afetados e tiveram este filho 3 normal e esse filho 5 normal, está provado que se os dois são normais, os dois filhos são normais e os pais são afetados, é porque, como nasceram esses dois filhos diferentes dos pais, está provado com isso o quê? Que o normal aqui, né, o afetado aqui, ele é o heterozigoto. E ele sendo heterozigoto, já está provado que ele é dominante. Então, nesse caso aqui, a anomalia, ela é o quê? Dominante em relação à normalidade. Por quê? Porque eles dois são afetados e tiveram filhos como? Normais, que são diferentes deles. E só pode originar filhos diferentes quem for o quê? Heterozigoto. E só pode ser heterozigoto quem for o quê? Dominante. Beleza? Um detalhe importante para vocês, não esqueça isso aqui. Então, com isso aqui, a herança é o quê? A herança aqui passa a ser como? Dominante, e o normal passa a ser o quê? Recessivo.
Se eu convencionasse dois genes, azão e azinho também para cá, eu teria o genótipo azão, azinho e azinho. Ora, quem é o recessivo? Azinho. No caso, o normal aqui seria azinho, esse aqui seria azinho. O pai seria azinho e a mãe seria azinho. E esse aqui, 4, seria azão traço. Poderia ser homozigoto ou poderia ser heterozigoto. Detalhe importante não é observar exatamente onde está a origem do filho diferente dos pais, certo? Se você observar isso, você não errará o heredograma, beleza? Bem, então com isso nós temos as dicas importantes sobre a primeira lei de Mendel, tá certo? E se eu fosse conceituar ou tirar o enunciado da primeira lei de Mendel, a primeira lei de Mendel, não se esqueçam, que ela é chamada lei da segregação ou lei da pureza dos gametas. Ora, o que é isso? A meiose é que separa os cromossomos homólogos, tá certo? E ela separa os homólogos, ela separa os alelos. E ela separa os alelos na formação dos gametas. Então, com isso, o gameta, ele sempre vai pegar apenas um gene do par. Então, se ele recebe apenas um gene do par de alelos, então nós dizemos que o gameta, ele vai ser sempre puro, ou seja, ele nunca vai ser híbrido. Então, com isso, nós dizemos que essa lei, ela poderá ser chamada nas provas de lei da pureza dos gametas, tá certo? Não esqueça aí. E como a meiose separa os alelos, separação de alelos, eu também posso chamar segregação de alelos. Então, assim como eu separo os alelos pela meiose, a função da meiose é essa aí, formar gametas e separando os alelos, eu posso chamar de lei da segregação, tá certo? Tá bom? Não esqueça aí, a primeira lei de Mendel, eu posso chamar lei da segregação ou lei da pureza dos gametas. Por que lei da segregação? Porque a meiose, ela segrega os alelos na formação dos gametas. Então, com isso, nós chamamos lei da segregação. Agora, por que lei da pureza dos gametas? Por quê? Lei da pureza dos gametas. Exatamente pelo seguinte, porque os gametas só recebem um gene de cada par de alelo. Então, se ele recebe só um gene, o gameta jamais vai ser híbrido, porque ele só pega um gene do par. Beleza? Aí eu chamo lei da pureza dos gametas. Tranquilo? Bem, feras, então com isso nós vamos agora olhar algumas questões importantes sobre a aula nossa teórica que nós demos, tá bom? Então vamos analisar as questões que eu coloquei para nós resolver, tá certo? Ora, entre as questões que nós colocamos para vocês, grave bem. Aqui nós temos, por exemplo, a primeira questão diz assim, abre aspas, cada caráter é condicionado por um par de fatores, grave bem. Ora, fatores, esse par de fatores é nada mais do que o gene, tá certo? Porque, inclusive, o Mendel não sabia o que era gene, tá certo? Ele chamava o gene de fator, porque o Mendel não sabia o que era DNA, o Mendel não conhecia cromossomo, certo? Então ele chamava de fatores, que estariam nos gametas e que esses fatores passariam para os filhos através das gerações, ou seja, pelos cruzamentos dos pais, os filhos receberiam esses fatores, que são chamados de genes para nós, tá certo? Então não esqueça, então os fatores que Mendel usava, nada mais eram do que os segmentos de DNA que tem a herança genética, certo? Tá bom? Então cada caráter é condicionado por um par de fatores, que são os genes alelos, que se separam na formação dos gametas, fecha aspas. Ora, quem é que separa esses alelos? Quem separa esses fatores? Eu acabei de falar, exatamente a meiose. A função da meiose é essa, fazer a separação, que é feita na meiose 1, numa fase da meiose 1, chamada anáfase 1. Na anáfase 1 ocorre a separação desses alelos, beleza? Mendel, ao enunciar essa lei, já admitia, embora sem conhecer a existência das seguintes estruturas e processos de divisão celular, respectivamente, Mendel considerou que esses fatores fossem o quê? Os genes, que nós sabemos que são hoje, né? Que ele não sabia o que era gene, e esses fatores, que são os genes alelos, são separados através do processo de divisão celular,
que ele também não conhecia, chamado meiose. E essa meiose que separa os alelos é a meiose 1, chamado meiose reducional, e ocorre numa fase dela chamada de anáfase 1, beleza? Pronto, então a opção correta é a letra E. Os fatores que Mendel chamava nada mais são do que hoje chamado de genes, e a separação dos alelos é feito pela divisão celular chamada de meiose, que Mendel também não conhecia, tá certo? Então, com isso, a opção correta, a letra E. Genes são os alelos, são os fatores, e a divisão celular é a meiose, beleza? Bem, na segunda questão, nós temos o seguinte. Então, a opção correta da 1 é a letra E, certo? Os fatores para nós hoje são os genes, e a divisão celular para nós hoje é a meiose, beleza? Bem, a segunda questão diz o seguinte. Uma planta A e uma planta B, com ervilhas amarelas e de genótipos desconhecidos, foram cruzados com planta C, que produz ervilhas verdes. O cruzamento A com a C originou 100% de ervilhas amarelas, e o cruzamento B com C originou 50% de plantas com ervilhas amarelas e 50% com ervilhas verdes. Ele quer saber, na questão, os genótipos das plantas A, B, C são respectivamente. Ora, usando a primeira lei de Mendel, vamos lá. Qual é a conclusão nossa? Atenção. Foi considerado exatamente o quê? Foi considerado 3 plantas. A planta A planta B e a planta C. Certo? Grave bem que ele falou na questão que a planta A, ela foi cruzada com a planta B, a planta A foi cruzada com a planta B, certo? E aí nesse cruzamento da A com a B, foram cruzadas a outra B com plantas amarelas, uma planta A e outra B com ervilhas amarelas, certo? Então tanto a A como a B, elas são plantas amarelas, certo? Amarelas. E elas foram cruzadas com uma C, que determina plantas o quê? Plantas A C produz ervilhas verdes, beleza? A C produz ervilhas verdes. Ele cruzou ele cruzou o cruzamento da A com a C. Ora, no cruzamento que ele fez da A com a C, 100% são plantas de coloração o quê? Amarelas, certo? Amarelas. E na planta B com a C, aqui na B com a C, originou 50% de plantas amarelas e 50% de plantas verdes. Ora, qual é o detalhe nosso aqui? Atenção. Se eu escolher a letra, por exemplo, para determinar, vou determinar o seguinte. Vamos usar amarela determinada pelo gene Vzão e verde determinado pelo gene Vzinho. Ora, se a amarela é dominante sobre verde, o que acontece? Essa amarela com a C, a planta amarela que com a C que é verde, cruzada, deu 100% amarela. Com certeza, a planta amarela dominante é homozigota, ou seja, ela vai ter o genótipo como Vzão, Vzão. E a verde, que é recessiva, vai ter o genótipo Vzinho, Vzinho. Eu cruzando as duas, estas amarelas 100% vão nascer como? Vzão, Vzinho. Pronto, 100% amarela. Beleza? Esse é o resultado da A com a C. Agora, se eu cruzar a B com a C e nasceu 50% amarela e 50% verde, já que verde é Vzinho, Vzinho, com certeza esta planta B, ela é Vzão, Vzinho. Tá certo? E aí esse gene cruzado com esse vai produzir o quê? Vzão, Vzinho, e o Vzinho com Vzinho vai dar Vzinho, Vzinho. Esta aqui será amarela e essa será verde. Como eu tenho duas plantas e tudo em genética, o somatório dá 100%, como eu tenho duas plantas filhas, eu já sei o que então? Que esta aqui pegará 50% e essa pegará 50%. Então está provado o que para nós? Que a planta amarela, a planta A, ela é Vzão, Vzão, a planta B é Vzão, Vzinho,
E a planta verde C é Vzinho, Vzinho. Vamos ver qual é o gabarito? Vamos lá, certo? Então, consequentemente, qual seria o gabarito para nós? Vamos lá. Ora, ele quer saber o genótipo da planta A. A planta A vai ser Vzão, Vzão. A planta B vai ser Vzão, Vzinho. E a planta C vai ser Vzinho, Vzinho. Opção correta, letra C. Beleza? Tranquilamente. Bem, a questão 3, nós temos o seguinte. Um estudante, ao iniciar o curso de genética, ele anotou o seguinte. Deu 3 afirmações. A afirmação 1. Cada caráter, repetindo, a questão 2, o gabarito é a letra C, certo? Onde nós temos a planta A, Vzão, Vzão, a planta B, Vzão, Vzinho, e a planta C, Vzinho, Vzinho, certo? Opção correta, a letra C. Agora, terceira. Um estudante, ao enunciar o curso de genética, anotou o seguinte, 3 afirmações. 1. Cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores. E como estes se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par. Exatamente o que eu falei para vocês. Por isso que essa lei é chamada Lei da Pureza dos Gametas. Tá certo a afirmação 1? Tá. Cada gameta recebe apenas um fator do par. Beleza? Por isso que o gameta é puro. Tranquilo? Tá certo 1. 2. Cada par de alelos presente nas células diploide separa-se na meiose, que é a anáfase 1. De modo que cada célula ploide só recebe um alelo do par. Ora, se os alelos estão no par de homólogo, a hora que separa o par, é claro que separa os alelos também. A afirmativa 2 também está correta. E na afirmativa 3, ele diz, antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica. E na mitose, as 2 moléculas resultantes se separam, indo para célula diferente. Não, quem faz isso não é mitose, quem faz é meiose. Meiose é que faz a separação dos alelos. Então, com isso, a afirmação 3 está errada. Tá certo? Quem faz a separação dos alelos não é mitose, e sim meiose. Beleza? Pronto. Então, o gabarito da questão 3 vai ser o quê? A primeira lei de Mendel está expressa onde? Na afirmação 1, na afirmação 2. E a 3 está errada porque a separação é feita por meiose e não por mitose. Então, com isso, o gabarito é a letra C também. 1 e 2. Beleza? Gabarito, letra C. Na questão 4, nós temos uma espécie de planta. A cor das flores é determinada por um par de alelos. E ele diz, plantas de flores vermelhas, cruzadas com plantas de flores brancas, produzem plantas de flores rosa. Ora, se eu cruzar vermelha com branca e nascer rosa, já está provando que a rosa é um híbrido entre a vermelha e a branca. E a híbrida, que é a rosa, está apresentando o quê? Um fenótipo diferente de quem? Dos 2 homozigotos. Ora, então, se o fenótipo da híbrida é diferente dos 2 homozigotos, já está provado o que para nós? Que nós temos um caso de ausência de dominância. Este caso é uma dominância incompleta ou dominância intermediária. Beleza? Que sempre vai aparecer 3 fenótipos. Do cruzamento entre plantas de cor rosa, resultam plantas como? Vamos fazer o cruzamento. Ora, se nós tivermos o cruzamento de plantas de flor rosa entre si, como ficaria o nosso resultado? Vamos lá. Ora, ele me disse que a planta vermelha foi cruzada com a planta branca, certo? Ora, se a planta vermelha é cruzada com a planta branca, vamos lá. Se a vermelha é cruzada com a branca, vamos dizer que eu cruzasse os 2 parentais, fosse assim, ó. A vermelha, ela fosse, por exemplo, Vzão, Vzão. A branca fosse, por exemplo, a branca, ela fosse Bzão, Bzão, certo? Logo, os filhos ficariam como? VB. E as filhas serão rosa. Ora, o que nós aprendemos agora sobre os casos de monohibridismo? Eu olho sempre o híbrido. Quem é o híbrido? Rosa. Quem são o homozigoto? Vermelha e branca. Eu cruzei vermelha com branca, deu rosa. Já provou que o fenótipo da híbrida, que é rosa,
não é nem vermelho e nem branco, mostrando para nós que eu tenho um caso de quê? De ausência de dominância. Então, quando eu cruzar rosa com rosa, por exemplo, se eu cruzar rosa com rosa, VB com VB, como serão os filhos? Lá vai. Ora, aqui separa dois gametas, V e B. E lá também. Se eu cruzar o V com V, eu vou ter VV. Se for V com B, nós teremos VB. Se for B com V, teremos VB de novo. E B com B, teremos BB. Ora, quais são os três fenótipos? O VV vai nascer plantas vermelhas. O VB, a planta será rosa. O VB será rosa também, que é híbrido. E o BB será branco. Então nós teremos no cruzamento das duas rosas o resultado de quantas cores? Vermelha 1, rosa 2 e branca 3, certo? O que ele quer mais? Nós teremos, por exemplo, 25%, se tudo em genética é 100%, para nós, com valor real, e eu tenho 4 descendentes, se eu dividir o 100% por 4, eu terei 25% para cada uma. Então com isso eu terei o quê? 25% de plantas o quê? Vermelhas, 50% de planta rosa e 25% de planta branca. Com isso, nós temos quantas cores aí? Nós temos 3 cores que vão apresentar e uma prevalência de quem? Da rosa sobre vermelha e sobre branca, tá certo? Onde nós teremos 50% de flores de plantas rosas, 25% branca e 25% vermelha. Mas teremos 3 fenótipos e com uma prevalência de quem? Da rosa sobre as outras plantas. Beleza? Pronto, esse é o resultado da questão de número 4. E aí com isso o gabarito é a letra B de bola. Nós teremos, desse cruzamento de rosa com rosa, nós teremos 3 cores prevalecendo que cor? A cor rosa. Beleza? Bem, então para frente vamos para as seguintes questões. A questão 5, essa questão, ela faltou um dado nela importante, que foi uma tabela que nós teríamos de colocar, certo? Essa tabela, ela não apareceu para nós analisar uma questão, tá certo? Então a questão 5 faltou a tabela de dados, certo? Por esse motivo, a questão 5 nós não faremos, porque nós não temos a tabela aqui dos dados para resolver a questão, tá certo? Mas vamos partir para a questão 6, beleza? A questão 6, nós temos o seguinte: em relação à anomalia gênica autossômica recessiva, albinismo, qual será a proporção de espermatozoides que conterá o gene azão em um homem heterozigoto? Ora, observe bem, o albinismo é uma herança recessiva. Recessiva. Albinismo é uma herança recessiva, tá certo? Então, se eu considerar o gene A para determinar o albinismo, então se o albinismo é recessivo, eu usaria o gene Azinho para ele, e a pessoa de pele normal teria o gene como? O gene Azão, beleza? Ora, então eu tenho também um caso que eu vou aplicar a primeira lei de Mendel, certo? Usando 2 genes alelos. Então, consequentemente, albinismo é recessivo, eu uso o gene Azinho. E pele normal, que é dominante, eu uso o quê? O gene Azão. Então, consequentemente, com os 2 genes diferentes, eu posso formar os seguintes genótipos. Eu posso formar o genótipo Azão-Azão, o Azão-Azinho e o Azinho-Azinho. Se eu analisasse os 3 casos aqui, essa pessoa aqui teria a pele normal, pele normal. Esse aqui teria também a pele normal, beleza? E esse aqui seria quem? O albino. Então o albino seria o Azinho-Azinho. Tranquilo? Na questão, ele está me pedindo o seguinte: um homem heterozigoto. Ora, quem é um heterozigoto? É exatamente o que tiver os 2 genes alelos diferentes. Então, se ele é Azão-Azinho, o homem, ele é Azão-Azinho, ele quer saber a probabilidade, cadê ele? Ele quer saber, um homem heterozigoto, qual será a proporção de espermatozoide que vai ter o gene Azão. Ora, ele é Azão-Azinho.
A meiose é que vai separar, como nós vimos na aula, a meiose é que vai fazer a segregação dos dois alelos, beleza? Ó, separa os dois. Então, se ela separa os dois, este gene, ela separa os dois na formação de quê? Dos gametas. Então, se ela separa os dois, esse aqui, este gene, vai para um espermatozoide, levando o genezinho, e esse aqui vai para outro espermatozoide, levando quem? O genazão. Como esse homem pode formar espermatozoide com o genazão e pode formar espermatozoide com o genazinho, então a probabilidade que ele está querendo desse homem ter no espermatozoide o genazão, ora, é 50%. Porque tudo em genética é 100%, eu tenho dois tipos de espermatozoide, eu divido por 2 e ele quer saber esse. Então esse aqui será quanto? 50%. E 50% corresponde aqui a 1/2. Beleza? E aí a opção correta será a letra A, onde nós temos 1/2, que também corresponde a 50%. Beleza? Ora, a genética é uma matéria muito boa de se aprender, tá certo? E aí atenção por detalhes que a gente sempre passa para vocês. Os detalhes é que faz a diferença, tranquilo? Bem, a questão de número 7, ela diz o seguinte, então a questão 6, o gabarito é letra A, que corresponde a 1/2. Ó. Como você sabe, um homem que é heterozigoto, ele pode ter espermatozoide com o genazão e com o genazinho. Como são dois tipos de espermatozoide, nós temos a metade para ter o genazão e a metade para ter o gene azinho. Beleza? Pronto. Agora a questão 7. Olhos castanhos são dominantes sobre olhos azuis. Um homem de olhos castanhos, filho de pai de olhos castanhos e de mãe de olhos azuis, casa-se com uma mulher de olhos azuis. E qual seria a probabilidade de que eles tenham um filho de olhos azuis? Pronto, vamos ver. Ora, ele está me dizendo o quê? Que olhos castanhos são dominantes. Então, bora ver. Como ficaria a nossa resolução? Vamos ver aqui. Ora, ele já me disse que castanho domina azul. Beleza? Ora, então, se eu tiver o gene para olhos castanhos, que é dominante, fosse, por exemplo, o gene azão, para dar olhos castanhos. Ó, castanho dado pelo gene azão, já que ele me disse que castanho é dominante. E azinho determinando o olho azul, azuis, eu já sei que o azão é dominante e o azinho é recessivo, certo? Ora, com os dois genes eu posso ter quantos genótipos? Eu posso ter o genótipo azão, azão azinho e azinho azinho, certo? Quem é olho azul? Olho azul é quem for azinho azinho. Agora, quem for castanho? Pode ser o castanho azão azão ou pode ser o castanho azão azinho. Depende dos dois, beleza? Bem, mas ele disse que esse homem de olhos castanhos, ele é filho de pais de olhos castanhos e de mãe de olhos azuis. Nós sabemos que o filho recebe sempre o quê? Um gene do pai e um gene da mãe, certo? Então, se a mãe dele tem um olho azul, com certeza a mãe dele é azinho azinho. E se o pai dele tem olho castanho e esse homem ele tem olhos castanhos, ele vai pegar o azão do pai dele, que é castanho, e vai receber o azinho da mãe dele, que tem olhos azuis. Então esse homem vai ser como? Azão, azinho, certo? Já que ele tem um olho castanho e a mãe dele tem um olho azul, tá certo? Então ele recebe um gene da mãe dele, tá certo? Aí ele diz o seguinte, que esse homem casa-se com uma mulher de olhos azuis. Ora, se esse homem casar com uma mulher de olhos azuis, que é igual à mãe dele, ela vai ser azinho, azinho. Pronto, beleza? Então, atenção. Esse homem vai ser azão, azinho, de olho castanho, e a mulher dele vai ser de olho azul, azinho, azinho. Então, esse aqui é o homem e esta aqui é a mulher que ele casou. Beleza? Detalhe. Ele quer saber a probabilidade de que eles tenham um filho de olhos azuis. Ora, vamos lá. O homem é este aqui, de olhos castanhos, e a mulher dele é essa. Ora, então os filhos dele serão como? Este espermatozoide, com este gene, fecunda esse. Então vai nascer um filho como? Azão, azinho. E esse fecunda esse, nasce um filho azinho, azinho. Este filho dele terá os olhos como? Castanho, e esse aqui terá os olhos como? Azuis. Ele quer saber a probabilidade de que eles tenham um filho de olhos azuis. Como tem 2,
e a genética vale 100%. Então, qual é a chance deles nascerem de olhos azuis? Exatamente o quê? 50% ou quanto? 1/2. E aí, no caso, a opção correta, a letra B de bola. Certo? 50%. Tá bom? Pronto. Na questão 8, para matar com vocês, tem um heredograma. No heredograma, eu quero o seguinte. A seguir, os símbolos em preto representam indivíduos afetados pela polidactilia. Polidactilia é as pessoas que têm um dedo a mais, uma falange, um dedinho, não é um dedo, é uma falange, um dedinho a mais nas mãos ou nos pés, certo? Pode ter numa mão, na outra, nos pés, tá certo? Tem pessoa que só tem um, tem pessoa que tem uns 4, certo? Então, de acordo com o que nós temos no heredograma, você está observando que as pessoas que estão em negrito rachurado, são as pessoas que têm esse dedinho a mais, tá certo? Nas mãos ou nos pés, chamado polidactilia, certo? E aí, para você analisar a questão, você está observando no heredograma que na última geração, que tem a primeira, segunda e terceira, na terceira geração, de cima para baixo, vocês têm 2 indivíduos, um casal que está em negrito. Esse casal que está em negrito são os que têm um dedo a mais, a polidactilia. Mas observe que o casal está em negrito, que tem a doença genética, e o filho deles é normal. Ora, então, se o filho deles é normal e eles têm a polidactilia, é porque esse casal, eles são afetados por uma doença dominante, tá certo? Por uma anomalia dominante. E a polidactilia é dominante porque o casal, para ter esse filho normal, é porque eles são heterozigotos. E nós aprendemos o que foi. Só pode ser heterozigoto quem for dominante. E aí, com isso, nós temos a conclusão. Os pais normais originam indivíduos homozigotos o quê? Recessivos? Na letra A. A letra A, os indivíduos afetados sempre são homozigotos? Não. A letra B, os indivíduos normais sempre são heterozigotos? Não. Os indivíduos heterozigotos são apenas um dos 2 sexos? Não. Pais normais originam indivíduos homozigotos recessivos? Claro. Por quê? Porque está provado o quê? Que a herança aqui é dominante, já que o filho deles, na 4ª geração, é normal, então um casal de normais só pode ter filhos o quê? Normais. E a opção correta, a letra D de dado. Não se esqueça do detalhe. O casal é afetado pela anomalia dominante. A anomalia dominante é quem está em negrito. Os negritos, o casal da 4ª geração, está em negrito. São os afetados. E o filho deles é normal. Está provado então o quê? Que o polidátilo, a polidactilia é dominante e o normal é recessivo. E na letra D, diz que pais normais, que são recessivos, só originam filhos o quê? Homozigotos recessivos. Então, o normal com normal só dá normal. Beleza? E a opção correta é a letra D de dado. Feras, brigadão pela atenção de vocês. Beleza? E na próxima aula, daremos mais dicas importantes para aprovar você no CFO.